Estou muito feliz hoje, irmãos, de verdade, meu coração está cheio de alegria por ver alguns irmãos aqui. Muitos irmãos cruzaram a nossa história, nós cruzamos a história deles também, né? E eu estou muito feliz. A Renata foi a primeira que recebeu uma mensagem minha. E eu lembro que eu mandei num grupo assim, bem-vindos a Vancouver, aí eu mandei um textão lá, olha, eu sou um pastor, estou convidando vocês para um projeto que vai começar e tal. E de algum jeito essa mensagem chegou na Renata, a Renata espalhou para outros, que espalhou para outros, e a coisa foi caminhando de um jeito. Depois a gente começou um projeto, não era o plano de Deus continuar com esse projeto, mas no meio desse projeto Deus conectou um monte de gente. Eu vejo gente que estava no meio desse projeto também, está aqui conosco hoje. E no meio dessa caminhada a gente trabalhou juntos ali com a igreja de Richmond também. Alguns irmãos cruzavam a igreja de Richmond e aí a gente foi se cruzando, e eu vejo muitos rostos de irmãos amados e queridos aqui. É uma bênção, é um festejo, né? Uma festa da família hoje, né? Se reunindo num só lugar. Eu sei que todos estão, cada um servindo, né? Num lugar, cada um servindo vamos dizer assim, num quartel-general, né? Que Deus coloca na nossa região aqui. Mas é bênção quando a gente se reúne assim, a gente celebra a bondade de Deus. Louvado seja Deus por isso. Estou muito feliz mesmo. Infelizmente, como eu falei, é o nosso último antes do Summer Break. A gente vai voltar, né? E nas outras ocasiões, Deus vai nos dar a oportunidade de nos reunirmos mais uma vez. No meio do tempo, a gente vai ter algumas programações, então não fiquem desconectados, né? E saibam que a gente está por aí sempre, então a gente não vai ficar longe, não. Tá? Ok, nós estamos ouvindo a palavra em Hebreus capítulo 11. Então, se você tem uma Bíblia contigo, eu peço que você abra lá, Hebreus capítulo 11. É uma série que nós temos dado o nome de Fé versus Fobia, porque há uma distinção entre a vida de fé e a vida de medo. E se você não vive uma vida de fé, você invariavelmente vai viver uma vida de temor, vai viver uma vida de medo mesmo. E essas histórias de fé registradas em Hebreus 11, elas nos ensinam tantas coisas maravilhosas sobre o que é a fé, o que é andar em fé, o que é adorar em fé, o que é obedecer em fé. E tudo isso nós vimos na vida desses personagens que já estudamos, né? Então, nós vimos a vida de Abel, nós vimos a vida de Enoque, nós vimos a vida de Noé. Na última semana nós vimos a vida de Abraão e vimos como todos esses homens andaram na fé, serviram na fé, obedeceram na fé, foram pacientes na fé. E no meio da conversa ali que o autor nos revela sobre a vida de Abraão, há um trecho, que é o trecho que eu quero chamar a atenção. Nós lemos ele semana passada, mas eu penso que a gente passou muito rápido, a gente estava muito focado na vida de Abraão, e esse trecho ele tem uma lição muito valiosa para nós. Então eu vou voltar nesse trecho, é o trecho do verso 13 ao verso 16. Antes de ler, eu lembro da história de um jovem que nasceu na cultura hindu. Ele era um jovem muito promissor, alguém que vinha de uma família rica, e ele seguiria aí dentro dos passos da família, até que o Senhor Jesus cruzou o caminho dele, e ele se converteu a Cristo. Mas quando ele se converteu a Cristo, houve uma pressão terrível familiar. Ele foi perseguido, abandonado pela família, ele foi espancado em algumas ocasiões, não deram mais emprego para ele, ele teve que viver sozinho. E era um jovem muito bem educado, e então falava muito bem inglês, e um pastor perguntou para ele como tinha sido a experiência dele, como tinha sido a primeira noite, então, quando ele decidiu entregar a vida dele para Cristo. E ele falou que logo na primeira noite foi expulso de casa, não tinha mais lugar, e ele, andando pela região, encontrou uma estrutura assim, que seria o fundamento de uma casa, e dormiu ali, debaixo da luz da lua. E essa foi a sua primeira noite de experiência com Cristo. E o pastor perguntou para ele, mas você não sentiu medo? O que você sentiu naquela ocasião? E ele falou, olha,
Se Jesus é real e a palavra dele é verdadeira, então eu estou seguro em qualquer lugar. Agora, se Jesus não é real e a palavra dele não é verdadeira, então nem vale a pena mesmo viver. Eu estou no lugar certo. Eu sei que Cristo é real. E isso é muito marcante. Isso é uma resposta de alguém que realmente recebe o Senhor pela fé e vive pela fé. Que enxerga que há algo além daquilo que os nossos olhos físicos podem ver. Que há algo que chama o nosso coração, inclina o nosso coração, porque é superior àquilo que a gente busca com nossas energias e nossas forças aqui. É um pouco disso que o texto fala. Eu quero mostrar para os irmãos, nesse texto, como a fé muda a nossa visão, a nossa identidade, o nosso desejo e os nossos relacionamentos. A nossa visão, a nossa identidade, o nosso desejo e os nossos relacionamentos. Isso que nós vamos ver aqui. Eu queria que você acompanhasse aqui a leitura de Hebreus capítulo 11, verso 13 ao 16. Eu vou ler na revista atualizada e a palavra de Deus nos diz assim: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Amém. A fé em Deus faz com que você não seja mais o mesmo. Ela te muda de verdade. Ela te muda por completo. Não há um canto na sua vida que não seja tocado por essa fé no Senhor. A fé em Deus move tudo ao seu redor. A fé em Deus transforma tudo desde o núcleo de quem você é. E essa passagem que nós vimos, ela fala dessa dimensão, então, e eu quero apontar, como eu já falei, para algumas delas. E a primeira é que a fé, ela transforma radicalmente a nossa visão. A fé transforma radicalmente a nossa visão. Verso de número 13 diz assim: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. É claro que, quando eu falo que a fé muda a visão, eu não estou falando propriamente da visão física, eu não estou me referindo àquilo que a gente vê com os olhos físicos, materiais. O texto bíblico fala aqui daquilo que se vê com os olhos do coração. Como o coração muda agora, e como o coração mudado faz com que você enxergue a realidade com outro olhar, de outra maneira. E o ser humano tem essa habilidade distinta, não é? de visualizar o futuro, de alguma forma, de imaginar coisas que ainda estão por vir, de antecipar, de alguma forma, essas coisas. E você vê essas coisas, então, da frente, com os olhos do coração. São os olhos do coração, então, que enxergam essas coisas. E essa é uma habilidade profundamente importante. É dessa ideia de ver com os olhos do coração que os teólogos no passado usavam a palavra imaginação. Foi da onde vem, então, essa expressão. E este é um dom muito importante que Deus nos dá. Todo ser humano tem uma visão que o compele, de alguma forma, a continuar. Há algum sonho dourado que abraça o nosso coração e faz com que, então, a gente levante de manhã, faz com que a gente olhe para frente, com que a gente vislumbre alguma coisa no futuro. E, quanto a isso, então, talvez a gente coloque o nosso olhar em algumas coisas e faz com que o nosso coração, então, se incline a essas coisas.
Por exemplo, alguém pode dizer: olha, eu penso que a minha vida iria mudar se eu tivesse o carinho daquela pessoa. Ou eu penso que a minha vida ia mudar se eu tivesse alcançado tal posição no meu trabalho. Eu penso que a minha vida ia mudar se eu tivesse alcançado tal grau nos meus estudos. E então você coloca algumas dessas coisas diante dos olhos do seu coração e mira nessas coisas. E quando alguns conseguem, e muitos até conseguem alcançar elas, eles percebem que não houve verdadeira satisfação. E a vida não muda assim por completo, de fato. Você tem alguma mudança ocasional aqui e ali, mas as coisas ainda parecem fora do lugar, parecem bagunçadas. Não foi, finalmente, o carinho daquela pessoa que mudou a sua vida. Não foi, finalmente, aquela posição no emprego que realmente mudou e preencheu a ansiedade do seu coração. Não foram essas coisas. E não foram essas coisas porque elas não foram projetadas para isso. Há algo que foi projetado para satisfazer os olhos do meu coração, para satisfazer os anseios que inclinam o meu coração. E esse algo está além daquilo que a gente conquista aqui e agora. Este algo puxa o nosso coração para frente e faz com que agora a gente olhe para aquilo que não se enxerga com os olhos físicos, mas a gente consegue enxergar pelos olhos da fé. E enxergando pelos olhos da fé, então eu sou tomado por alguma coisa que vai além de uma posição, que vai além de uma conquista aqui, uma conquista ali, uma pessoa ali, um relacionamento ali, vai além de tudo isso. E o autor aos Hebreus fala sobre a fé como movendo o coração dos homens, porque anseiam por uma coisa, e no final das contas o que eles ansiavam era a própria presença do Senhor. Eu quero mostrar isso não só através desse texto, mas a gente tem fortemente alguns textos na Escritura. Por exemplo, o texto de Apocalipse 21, a conclusão, o ápice da nossa esperança diz assim: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Depois, capítulo 22, diz assim: nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem a luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Há uma promessa de uma cidade para o povo de Deus. Há uma promessa de uma ocasião onde todos aqueles que cruzaram as suas vidas em Cristo Jesus se encontram. Uma ocasião que é, de alguma maneira, simbolizada pelo nosso encontro hoje aqui. É uma ocasião que é simbolizada quando nós vivenciamos a alegria e o amor uns com os outros, é verdade. Mas todas essas coisas apontam para algo maior, para uma cidade maior, para um lugar maior, onde o que mais importa e o que mais sustenta e o que resolve a ansiedade do meu coração é a própria presença de Deus. É o Senhor se revelando por completo diante do seu povo e o seu povo com Ele. Sem nenhuma barreira, sem choro, sem pranto, sem dor, sem morte, sem maldição, sem nada, senão Deus, o seu povo e a sua graça reinando sempre e sempre. E esse povo do passado viveu pela fé porque o coração deles foi preenchido com essa visão. Eles olhavam para uma cidade que está além daquilo que se pode ver. Essa era a visão do coração deles, e isso era que impulsionava eles a fazerem o que fizeram.
a servirem como serviram, a obedecerem como obedeceram, porque o coração deles foi preenchido pela visão da promessa do Senhor, daquilo que o Senhor diz que realmente preenche a nossa necessidade. Nós fomos criados para Ele. Nós não fomos criados para que estivéssemos separados do Senhor. E é essa separação que cria essa ansiedade que nos toma. Então a fé nos enche os olhos. Quando faz isso, a fé produz em nós fidelidade, firmeza, perseverança, determinação, porque nós olhamos para além daquilo que os nossos olhos agora podem ver. Quando seus olhos se enchem dessas verdades, então não há mais volta, você não olha mais para trás. Eu não volto mais atrás. Eu sei quem é o Senhor. Eu sigo em frente. Eu sigo passo a passo. Eu sigo olhando para aquele futuro glorioso que o Senhor tem para o seu povo. Isso é tão precioso, meus amados, que mesmo os crentes que morrem, mesmo no leito de sua morte, eles não morrem em angústia, em tristeza total, em tribulação, mas eles morrem em esperança, em graça, porque eles sabem para onde eles vão. Eles sabem o que vão encontrar. E isso é tão marcante. A história de um homem que se converteu, ele foi meio que empurrado para dentro da igreja por um amigo que o convidou. E aí ele foi, não queria, né, deixar o amigo mal e tal, e sentou, e ele totalmente desinteressado com a mensagem do sermão, com o que o pastor estava pregando ali, ele pegou o boletim que estava na frente do banco dele e começou a ler. E aí, uma das notícias era que uma senhora da igreja tinha falecido. E no texto dizia assim: ela foi levada para o Senhor em paz e em plena alegria. Isso pegou tanto ele, porque ele disse: quem é que morre em paz e em plena alegria? Quem é que termina a vida nesse estado? Eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. E dali ele saiu para buscar alguém que explicasse para ele. Então alguém pregou o evangelho e aquele homem se converteu por causa da mensagem de alguém que tinha sido levado por Deus em paz e em alegria. E por que são levados em paz e em alegria? Porque eles vislumbram as promessas do Senhor. Eles vislumbram o estar na presença do nosso próprio Deus, de forma a não ter nenhuma outra barreira que impeça mais. Louvado seja Deus por isso. E a fé faz isso conosco. A fé muda a nossa visão. A fé faz com que as coisas comecem a perder o seu nível de importância e a gente coloca no altar aquele que realmente deve estar no altar, aquele que realmente sustenta a necessidade do meu coração. E eu busco ao Senhor. Então, eu posso dizer que, mesmo agora, se você se sente desanimado de alguma forma, se você tem sofrido com alguma situação, saiba que, no fim das contas, o que o seu coração anseia não é um novo grau, não é um novo emprego, não é nada disso. No fim das contas, é o Senhor. E quando você enxerga isso, isso muda a forma como você lida com o seu emprego, com os seus relacionamentos, com a sua família e tudo mais, porque o seu coração é tomado pelas promessas e pela esperança que se encontra no Senhor. A fé muda a nossa visão. Bom, essa é a primeira coisa. A segunda é que a fé transforma a nossa identidade. O texto diz: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. A fé faz de você um exilado
E não é o sentimento só de um imigrante aqui que muda de país, não. Você está exilado em todo lugar. Você pode voltar ao nosso país de origem. E você, se você tem fé no Senhor, vai se sentir um exilado lá também. A fé muda, a fé ela te torna... A fé ela te dá o verdadeiro PR que você precisa. A fé faz isso. Se você busca o PR, a fé te dá um superior. E ali é permanente mesmo. Ninguém pode tirar de você, porque é por Cristo Jesus. E você se torna, então, pela graça, um cidadão dessa nova pátria. E isso é estabelecido nos céus, como um carimbo nos céus. E agora, por causa dessa mudança que acontece nos céus e acontece em nós pela graça, isso muda a sua cultura. Essa nova cidadania muda o jeito que você fala. Essa nova cidadania acaba moldando a forma como você se veste. Essa nova cidadania acaba te conduzindo a um novo jeito de olhar para as suas experiências, para os seus relacionamentos, porque tudo ganha novo propósito, tudo ganha novo sentido. E agora você se relaciona com as pessoas porque há um interesse de levar essa graça e essa glória para elas. Você se relaciona com as pessoas porque há um interesse de honrar a Deus em obedecê-lo, amando o próximo, amando até os inimigos. Você se relaciona com o seu trabalho em fazer o melhor, não porque você pretende um melhor salário no fim do mês, mas porque você quer que o seu Senhor seja honrado. Você faz em nome do Rei a quem você serve. Você é alguém que representa esse rei. Você é embaixador desse reino. E como embaixador, as suas palavras agora têm o peso da cidade a qual você está conectado. As pessoas conhecem a alegria do brasileiro, né? Ah, brasileiro, e tal, e falam do churrasco, né? E da alegria, e outras características boas que a gente tem. Mas eles precisam, da nossa parte, cristãos, conhecer o amor de Deus. E essa é a carteira de identidade dessa nova cidadania. É o amor do Senhor. Como as pessoas conhecem que nós somos do Senhor, como as pessoas conhecem o Senhor através de nós, quando servimos em amor, quando amamos ao Senhor em obediência, quando amamos aos nossos irmãos ou ao próximo, para levá-los, então, à presença do Senhor e, então, tornarem-se, de fato, nossos irmãos. Essa nova cidadania te faz ter uma nova fidelidade com o grande rei, aquele que antes você ignorava, antes achava que nem era tão importante, mas que agora é o centro do seu mundo. E essa fé te faz viver agora um novo conjunto de regras, porque junto com a cidadania, você tem também uma nova legislação. Então você começa a aprender a viver essa nova cultura debaixo dessas regras. Pode entrar à direita, pode entrar à esquerda, né? No sinal vermelho e tudo mais. Você começa a aprender novas regras dessa cultura dos céus. Porque a palavra do Senhor vai nos ensinando, vai nos dizendo e vai nos dando aquele material, aquele manual da nova cidadania, não é? E a gente vai aprendendo, então, a conectar e ajustar a nossa vida. Agora, viver essa identidade não é sempre fácil. Nós somos todos os dias e todo momento tentados a viver a cultura do nosso velho homem. E não tem jeito, não é? Você passa tanto tempo se aculturando numa situação que isso gera algumas raízes. Hoje elas estão um pouco enfraquecidas, mas elas estão lá. E aí você volta a agir de um jeito que não deveria, volta a falar de uma forma que não deveria, volta a pensar em coisas que não deveria, volta a desejar coisas que não deveria. E Deus, na sua graça, te alerta de novo, e te alerta hoje agora. Você é cidadão de um novo reino. E como cidadão de um novo reino, você representa este novo reino aqui. E nós, então, precisamos nos submeter a essa cidadania que está muito superior do que alcançar a cidadania canadense ou qualquer outra que Deus nos der.
À medida que a consciência dessa nova identidade cresce em nós, todas as coisas vão mudando, como eu falei. Muda o ambiente de trabalho, muda os motivos e propósitos do nosso coração, muda a forma como nós assistimos TV, o nosso entretenimento. Nós começamos a assistir TV de outro jeito, nós começamos a ler uma notícia, um artigo de outra forma. Nós começamos a conversar com os nossos vizinhos de uma outra maneira. A fé sempre te faz lembrar que você é um estrangeiro, não importa onde você esteja. Esses dias a Dani, a nossa irmã, falou comigo, né? Ela veio do Brasil. Ela falou, nossa, pastor, é um sentimento estranho, porque eu já não me sentia mais dali. E aí a gente vem para cá e, de alguma forma, a gente não se sente muito daqui também, não é? E eu acho que Deus cria um ambiente muito propício para a gente aprender muito bem o que é viver como estrangeiro. Nós somos estrangeiros em qualquer lugar agora. Em qualquer lugar. Nós pertencemos a alguém que é dono de tudo isso. E que empresta essas coisas por um tempo, mas que um dia vai retomar tudo nas suas mãos. E vai entregar para o seu povo. Então, a gente pode saber que nós somos estrangeiros, mas aí está emprestado, né? Um dia o Senhor vai entregar nas nossas mãos. Ok, transforma a nossa visão, transforma a nossa identidade. O texto diz que a fé também transforma os nossos desejos. O verso 16 diz assim, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Há uma versão... A VFL, ela traduz assim, mas o que desejavam agora era uma pátria superior, isto é, uma pátria celestial. Veja, mas o que desejavam agora era uma pátria superior, isto é, uma pátria celestial. O texto, então, diz mais do que o efeito da transformação da fé, mas fala de um aspecto básico das funções do ser humano. Deus nos criou com a capacidade de desejar. Veja, nós não vivemos por instinto, como vivem os animais. Não é assim. Você não vive por instinto, você vive por desejo. Nós estamos conectados com o desejo. É o desejo que nos conduz. E o desejo em si, embora algumas vezes nós fazemos uma leitura dele errada, o desejo em si não é ruim. Não há mal em desejar, como eu falei, não há mal em desejar um melhor emprego. Não há mal. Não há mal em desejar uma boa comida. E eu sei que está todo mundo desejando ali aquela mesa. Não há mal nisso. Nenhum. Não há mal em desejar bom. Claro, exceto que seja um desejo pecaminoso, um desejo que claramente seja contrário à vontade de Deus. Aí há mal. Mas o desejar em si não é mal. O que é mal é quando esse desejo te domina. E ele se torna tudo o que você quer. E então você investe toda a sua energia, todas as suas forças, todo o seu conhecimento, todas as suas habilidades para, de alguma maneira, satisfazer aquele desejo. E quando ele toma, então, o teu coração, aí ele tornou-se problemático. Porque o teu coração deve desejar outra coisa. E eu já falei e volto a repetir, o teu coração precisa desejar o Senhor. Veja, todos os desejos das coisas que nós temos, eles são como um apontamento para coisas superiores. O alimento que nós desejamos comer, e quando nós nos saciamos com um alimento, ele não é um fim em si. Além da saciez que ele traz também um apontamento para uma saciez maior, superior àquilo físico. Porque aquela saciez uma hora termina e você vai estar com fome de novo, e você vai buscar comida de novo, e uma hora, depois de muito tempo comendo aquela comida que você tanto gosta, talvez você já não goste tanto assim, já tenha outras preferências. Mas aquele momento em que você tem uma boa comida na mesa aponta para um relacionamento superior, uma saciez que se encontra no Senhor.
o relacionamento que um homem tem com a sua mulher, a mulher com o seu marido, aquele êxtase, o prazer que Deus dá, ele aponta para algo superior, para um prazer que se encontra no Senhor. A beleza das cores, a beleza dos sons, tudo isso aponta para algo superior, porque nenhuma dessas coisas, no final, tem a capacidade ou foram projetadas para satisfazer os nossos desejos de forma plena e completa. Essas coisas foram projetadas para apontar para aquilo que verdadeiramente satisfaz. Então Deus nos dá todas essas bênçãos, mas Deus nos dá como uma placa para Ele. Deus nos dá para que, recebendo dessas bênçãos, nós possamos então olhar para aquele que é o doador de todas elas. E é isso que Deus faz com a nossa história. Todos os seus sentimentos, todos os seus anseios, todas as suas buscas, elas têm um propósito da parte de Deus: apontar para quem é o doador de todas as coisas, porque é nele que se encontra a verdadeira saciez. É nele que o seu coração é preenchido. Então a fé muda a sua forma de enxergar a sua comida. A fé muda a forma de enxergar o sexo com o seu esposo, com a sua esposa. A fé muda o seu relacionamento com seus filhos. A fé muda a forma como você olha para o trabalho. A fé muda como você olha para o exercício físico. A fé muda tudo isso. Por quê? Porque ela mostra que essas coisas todas apontam para algo maior. Apontam para a glória do Senhor, para a perfeição que se encontra nele, para a saciez que se encontra nele, para a glória que é vista nele. Por isso o Apocalipse diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Mais à frente, o texto ainda diz: a praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente, nela não vi santuário, porque o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Apocalipse 22. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. O centro não era só uma cidade, um lugar de comunhão, um lugar de encontro. A proposta dessa cidade santa, dessa nova Jerusalém, ela tem um núcleo. O núcleo é a presença do Senhor com seu povo. E esse desejo virado, então, para o Senhor é que vai preenchendo o nosso coração. A Bíblia diz, verso 16, mas os que desejavam agora era uma pátria superior, isto é, uma pátria celestial. Uma pátria superior. Não é uma pátria comum, não. É uma pátria superior, e ele conclui, é uma pátria celestial. Então os da fé não olham para trás, porque eles vislumbram agora algo superior. O seu desejo está na presença do Senhor, em um lugar onde habita a plenitude do seu Deus para sempre e sempre. E Deus, então, vai, durante esse nosso período de vida, nos dar, pela sua graça, uma santa insatisfação. Então, saiba, você vai lidar com isso durante a sua vida. E Deus te dá uma santa insatisfação
para que você aprenda e entenda que a plena satisfação está nele. Então você pode buscar o que for. Deus, pela graça, vai te dar uma santa insatisfação, para que você sempre repense e aprenda que a satisfação está no Senhor. Eu conheço muita gente de muitos níveis, em termos sociais e termos econômicos. Pessoas que conquistaram coisas grandiosas, grande mesmo, assim. E gente que olhou para algumas coisas e conquistou, e mirou para outra, conquistou, mirou para outra, conquistou, e que ainda deita no travesseiro insatisfeito. E essa é uma boa lembrança de que não adianta. Você pode ter o mundo inteiro, mas se não tiver o Senhor, não tem nada. Não tem nada. Bom, agora, é verdade que há uma tentação, não é? Que ronda a gente o tempo inteiro. E a gente precisa refletir sobre ela. Há uma tentação até à medida que a gente vai envelhecendo, não é? Porque aí a gente vai olhando para trás e vai pensando, nossa, mas eu não consegui aquilo, não consegui aquilo outro, né? Agora já não tenho mais força, já não tenho mais energia. Gente, a fé muda essa visão. A fé muda a sua velhice. E a fé muda a sua velhice no sentido de que você olha para frente e fala assim, mais um passo para perto do Senhor. Parece maluco, né? Parece meio doido falar isso, mas é assim, mais um passo para perto do Senhor. Isso abençoa os meus dias, isso abençoa a minha manhã, isso abençoa os meus anos. Eu lembro de uma senhora, eu pastoreei em São Francisco do Sul por um tempo. São Francisco do Sul é uma ilha em Santa Catarina, uma cidade muito bonita, muito agradável. E uma senhora marcou muito a minha vida. Ela foi esposa de pastor e ela servia na igreja, ensinava, tinha uma capacidade intelectual impressionante, um conhecimento teológico que dava banho em milhares, dezenas, pelo menos, de pastor que eu conhecia. Ela sabia muito, falava muito bem, servia na igreja e abençoava as mulheres de um jeito muito especial e aos homens também de um jeito muito especial. E essa mulher sempre falava, eu perguntava para ela, e aí, está tudo bem? Claro que estou, pastor, estou chegando mais um passinho para perto do meu Senhor, todo dia. E ela sempre respondia assim, mais um passinho para perto do meu Senhor. Quando ela tinha alguma dor, alguma coisa, ela falava, olha, a bênção da velhice chegou, estou andando para perto do meu Senhor. E ela sempre falava isso me marcou muito, porque é isso que a fé faz. A fé cria um novo anseio, a fé cria um novo desejo, a fé cria uma nova visão de vida. Não é? A fé muda o nosso desejo. E eu espero que mude o seu também. Agora, isso não é tudo, o texto ainda mostra mais. Aquilo que é dito no final da passagem é algo magnífico. Então, eu quero destacar, em quarto lugar, a fé transforma radicalmente a sua relação com Deus. A fé transforma radicalmente a sua relação com Deus. Porque diz assim, por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Estes que viveram pela fé, estes que se entregaram à fidelidade para com Deus, têm sobre si essa mensagem: Deus não se envergonha deles. Uau! Isso é tão poderoso. Isso deveria mudar a sua vida agora. Você imagina isso? O Senhor Deus, Criador do universo, o Senhor Santo, Senhor de todos os senhores, Rei dos reis, Deus dos deuses, Ele olha particularmente para você, e se você depositou a sua fé em Cristo, Ele diz, eu não me envergonho de você. E isso é tão marcante porque há tantas coisas sobre mim que eu me envergonho. Eu olho para algumas coisas que eu já fiz na vida e eu teria vergonha de me associar comigo mesmo. Há tanta coisa
Talvez você tenha coisas das quais você se envergonhe também. Mas por causa da fé que eu tenho em Cristo, o Senhor olha para mim e diz: eu não me envergonho de você. Isso é tão poderoso e tão transformador. Porque eu estou posicionado na fé em Cristo, porque eu tenho essa vida em fidelidade com o meu Deus, apesar dos meus erros, apesar das minhas falhas. Ele diz: eu não me envergonho de você. Ele não se envergonha de mim. Pense em todas as coisas tolas que você já fez na vida, em todos os vexames, em todas as bobagens, aquelas coisas que você gostaria de apagar. Pense em todas elas. Apesar disso, Deus olha, se você está em Cristo, Deus olha para você e diz: eu não me envergonho de você. Há tantas coisas pelas quais a minha esposa poderia se envergonhar de mim, meus filhos podem se envergonhar de mim, meus amigos podem se envergonhar de mim, eu me envergonho de mim, mas o Senhor do universo colocou a minha vergonha no seu filho, para que ele não se envergonhasse de mim. Isso é tão marcante, isso é tão poderoso, isso é tão transformador. Todas as minhas vergonhas foram colocadas nele. E no momento em que o Senhor colocou as minhas vergonhas nele e deu as costas para o seu filho, ele fez isso para que não desse as costas para mim. E para que ele pudesse dizer essa bendita e doce frase: eu não me envergonho de você. E não é por aquilo que eu sou, não é por aquilo que eu faço, não é pelas habilidades que eu tenho, é por uma coisa só: é pela graça bendita do meu Senhor, que veio sobre mim, que me amou, para me dizer que não se envergonha de mim. Então, talvez você tenha enfiado a sua vida em um buraco terrível. Talvez você tenha feito coisas que você, de fato, se envergonha. Talvez você tenha bagunçado com um monte de coisa que foram colocadas nas suas mãos. Se você voltar a sua fé para Cristo Jesus, se você depositar a sua confiança nele, se você colocar o seu coração no Senhor, você pode ouvir essa doce mensagem do seu Deus: eu não me envergonho de você. E assim Deus me ama, como nós cantamos, apesar daquilo que eu sou, apesar daquilo que eu faço ou do que eu fiz, e apesar daquilo que talvez ainda eu vou fazer. As minhas vergonhas foram colocadas no lugar mais vergonhoso de toda a história, na cruz vergonhosa do meu Salvador, para que o amor dele, a graça, brilhasse sobre mim. E para que então eu pudesse ter essa fé que transforma a minha visão, que transforma a minha identidade, que transforma os meus desejos e que transforma o meu relacionamento com o próprio Criador. Que o Senhor te deposite essa bendita graça dessa fé salvadora. Eu quero que eu urjo para que você incline seu coração para Cristo Jesus. Eu peço que, se você ainda não fez um compromisso com o seu Senhor, que você faça, não perca mais tempo. Todas as suas angústias e insatisfações não são preenchidas com as coisas daqui. Não são preenchidas com o estilo de vida daqui, com o piá, com cidadania ou com o que quer que seja. Elas são preenchidas no Senhor, e no Senhor somente. E elas vêm por meio do nosso bendito Salvador, Jesus. Então, se você depositar sua fé nele, eu sei, e eu não vou mentir para você, você ainda vai viver algumas santas insatisfações nessa terra, mas você vai aprender que a sua plena satisfação está no Senhor, e isso vai causar uma imaginação para você, e não uma ilusão.
Que Deus te abençoe, que Deus te encha dessa fé e que você saia daqui transformado com essa graça. Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus, nós te louvamos, Pai, pela tua bondade. Te louvamos, ó Deus, pelo teu amor, pelas tuas santas promessas, ó Pai. Pedimos, ó Deus, que essas promessas brilhem agora em nossos corações, ó Deus, e que nossos corações sejam de fato e de verdade inclinados para elas, ó Deus, inclinados para o Senhor, que vejam, ó Deus, a glória do Senhor e a satisfação que só se encontra em Ti, e que nós já desfrutemos, ó Pai, dela agora de alguma forma, embora saibamos que a plenitude dela estará na presença do Senhor com o Teu povo, e que isso vem depois. Mas enquanto aqui, ó Deus, que o Senhor nos dê graça para olhar com olhos do coração, que o Senhor nos dê graça para entender a nossa identidade como cidadãos dos céus, peregrinos nessa terra. Que o Senhor, ó Deus, nos dê graça para ter o nosso desejo mudado para aquilo que realmente importa. E que o Senhor, ó Deus, nos preencha com a alegria diária de que o nosso relacionamento contigo mudou. E que o Senhor olha para nós com amor e não se envergonha de nós. Ó Deus, louvado seja o teu nome. Que, ó Deus, teu bendito nome seja exaltado por toda a terra, seja exaltado em todo lugar e seja exaltado, ó Deus, em todo lugar em que nós estivermos, como povo teu, como servos do Senhor. Louvamos-te, ó Deus, bendizemos o teu nome. Pedimos, ó Deus, a tua bênção e a tua presença mais uma vez, em nome de Cristo Jesus. Amém.